Olá, crianças do segundo ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimas, que estejam todas em paz, em sua casa, em sua família, que estejam bem de saúde, né? Que vocês estejam aproveitando, né, o melhor tempo, né, o tempo de forma bem produtiva, estudando, né? Praticando, né, a leiturinha de vocês, estudando com amor, com carinho, com muita vontade de aprender cada dia mais, tá? Bom, então, lembrando, né? Eu sou a professora Leônida, professora de ensino religioso. Então, vamos iniciar a nossa aulinha de ensino religioso, né? Hoje, quinta-feira, né, criançada? Bom, nós já falamos numa aula passada sobre os símbolos religiosos, né? Nós falamos sobre a vela, sobre o coração, sobre a flor, né? O que significa cada um deles. Bom, então nós vamos continuar ainda falando sobre, né, no caso, os símbolos religiosos construídos e os naturais. Bom, quando a gente fala construído, é porque foi feito, criado por nós, criado pelo homem, criado por cada religião. Vocês já entenderam, já entendem um pouquinho, que existe vários tipos de religiões que eu já comentei um pouquinho, né? Que nós temos a religião do cristianismo, que são aquelas pessoas que acreditam em Cristo, né? Nós temos o budismo, que são aqueles que acreditam em Buda, que seguem, né, Buda. A gente tem também, né, o candomblé, que são aquelas pessoas, né, que acreditam, né, em outra, tem um outro tipo de crença, né, o candomblé, que nós não temos muito, não é muito conhecido aqui no nosso estado, no Piauí. Nós temos o espiritismo também, né? E assim são várias e várias religiões que nós temos, que a gente vai conhecendo ao longo do ano, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os símbolos religiosos na vida das pessoas, né? Como eu iniciei, nós tínhamos os símbolos que são construídos, que são aqueles que nós construímos dentro de cada religião, e temos alguns símbolos que são naturais, que foi o quê? Foi a natureza, né, que criou aquele símbolo. E aí o homem deu um sentido para ele, né? Que existe a natureza e o homem deu aquele sentido, né, sagrado para aquele. Tá certo? Bom, então ouçam com atenção essa leitura, tá? E depois a gente vai praticar realizando uma pequena atividade, bom? Bom, então tem assim, há um texto da Emily Sorgen, né? Ela diz o seguinte: você já reparou como existem pessoas que carregam ou usam objetos como se eles fossem muito especiais? Bom, existem pessoas que fazem isso, né? Que carregam muitas coisas, como por exemplo, uma foto, um rosário, uma oração escrita, um salmo da Bíblia. Vocês já viram que tem pessoas que quando você entra na casa deles tem a Bíblia aberta lá na sala, na mesa da sala, né? E lá ela está aberta em algum salmo, né? Bom, uma medalha, tem pessoas que carregam uma medalhazinha, né, no pescoço ou numa pulseira, né, uma fitinha e etc, né? Tem muitas outras coisas que se a gente for falar, a gente não vai dar conta. Bom, se você perguntar para estas pessoas, né, o que elas significam, né, cada um desses objetos, elas poderão lhe contar, né? Histórias de suas vidas e de como esses objetos lhe tocaram o coração. Ou seja, tem gente que vai dizer: ah, eu fui salvo, eu estava morrendo, eu estava me afogando, e aí eu peguei no meu crucifixo, eu peguei na minha medalha, e aí eu consegui sair, eu consegui sobreviver, né?
Então, são inúmeras pessoas que relatam, que dão esse testemunho, né? De que um objeto sagrado, né, o salvou, o tirou de alguma tormenta, de alguma coisa que estava lhe atormentando. Bom, e como as protegem, serve de alívio, consolo ou transmitem paz. Cada religião possui símbolos para representá-la. Então, alguns que eu vou colocar para vocês vão ver no finalzinho do vídeo, que eu vou colocar essa leitura que eu estou fazendo, tá bom? Nós temos a estrela de 6 pontas, né? Que é um símbolo de sabedoria e proteção para os seguidores do judaísmo. O judaísmo é uma outra religião, tá? Temos o judaísmo. A cruz, que é o símbolo de salvação para muitos cristãos. Bom, cristãos é a religião de Cristo, são as pessoas que acreditam em Cristo, né? Nós brasileiros, o Brasil praticamente, né, a religião a qual, né, a maioria das pessoas mais popular no Brasil é a cristã, né? Então, assim, o símbolo da cruz representa os cristãos, aqueles que acreditam em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. A lua crescente é um símbolo do islamismo, né? Também o Islã, né? Que nós vimos falar muito na televisão, no Jornal Nacional. Então, eles fazem, né, tem esse símbolo da lua, a lua crescente. O sol representa o poder da vida para as tradições religiosas nativas, como as indígenas. Então, observe aí, né, que aí nós temos símbolos que são construídos pelo homem, tem símbolos que são naturais, né, como a lua, a estrela, o sol, são símbolos naturais. E temos a roda com 8 raios, que é um símbolo do budismo e representa os ensinamentos de Buda. Então, observe aí que nós temos quem? Que são elementos construídos aí, no caso, a cruz e a roda, né? A roda, são elementos que foram construídos. Mas, no caso, a estrela, a lua e o sol são elementos naturais, certo? Ou seja, cada religião, né, encontrou nesses símbolos algum tipo de poder que eles pudessem acreditar e superar as suas dificuldades, né? Como eu já falei anteriormente, tá? Tá certo? Bom, entendido pela essa primeira parte. Então, nós falamos, quais foram as religiões que nós falamos aqui? Judaísmo, né? Com a estrela de 6 pontas. A cruz, que é o cristão. A lua crescente, que é do islamismo. E o sol, que é dos indígenas. E a roda, que é de Buda, tá bom? Então, essas religiões, por enquanto, que a gente vai estar vendo e conhecendo um pouquinho sobre elas, tá certo, crianças? Bom, tem um outro símbolo também que está dentro da religião cristã, né? Esses símbolos, né, e seu significado que a gente já viu um pouco, nós temos aí, né, o que é mesmo um símbolo? Então, um símbolo é uma imagem, tá, criança? É uma imagem ou um objeto que nos faz lembrar e pensar em pessoas, em acontecimentos, em ensinamentos ou em tempos diferentes. Como, por exemplo, a cruz. A cruz não é um símbolo cristão? O que ele nos faz? Ele nos faz lembrar de quê? De Cristo, que Cristo esteve lá na cruz. Não é isso? O sofrimento de Cristo, que ele passou por nós. Então, quando a gente vê a cruz, a gente lembra logo de quem?
de Cristo, né? De Jesus Cristo, que ele esteve na cruz, foi pregado na cruz, tá? Bom, quando você, né, se deita para dormir e antes de apagar a luz, olha para um canto de seu quarto e vê sua mala, né? Bom, ela naquele momento lhe faz lembrar da escola, né? Dos colegas, da professora ou do professor e tantas outras coisas que fazem parte de sua vida como aluno, tá? Bom, tudo isto acontece porque sua mala se torna para você um símbolo que lembra a escola. Então, quando vocês olham, não diretamente para a mala, mas quando vocês olham para a mochilinha da escola, o que é que vocês lembram? Vem algumas lembrancinhas, né? O lanchinho gostoso que vocês botavam dentro para levar para a escola. Lembra um livro? Olha, dia de segunda-feira eu levava tal livro para a escola, né? Lembra dos coleguinhas? Olha, minha mochila. Colega tal riscou minha mochila, sujou minha mochila. Então, nos traz lembranças, né? Ou seja, os objetos, eles nos lembram alguma coisa. É isso que o símbolo faz nos lembrar. Ele nos faz a gente lembrar de alguma coisa, de algum ensinamento dentro de cada religião. Bom, outro exemplo, quando você vê um prato, logo lembra da comida, não é isso? Quando você vai na cozinha e vê um prato, esse aqui é um objeto que coloca alimento. Talvez, né, lembra da comida, talvez de seus pratos preferidos, talvez se lembre da pessoa que cozinha para você. Tudo isto porque o prato se tornou um símbolo da comida. Ele lhe trouxe lembranças. Quando você olha para sua bolsa, para sua mochila que vê a lancheirinha lá guardadinha, lavadinha, você lembra de quê? Ai, que sanduíche gostoso que estava aqui dentro, que eu comi todinho, né? Eu sei disso que vocês lembram. Ou então da jarrinha de suco, né, que vocês levavam para a escola. Não, e quando você vê uma garrafinha pequenininha daquelas de pitula, ou então de refrigerante, pequenininho, você lembra? Ai, que delícia que eu levava para a escola para lanchar. Ou a de iogurte, né? Então, já lembra logo, ah, isso aqui era gostoso, né? Lembra. E lembra também de quem? Da mamãe, que era quem botava dentro da mochila, quem organizava o meu lanche, quem comprou o lanche, não é não? Então, traz lembrança. As coisas, os objetos, eles nos fazem lembrar, eles não nos deixam esquecer. Por isso que existem os símbolos. Para quê? Para que nós possamos lembrar dos ensinamentos, das coisas que aquelas pessoas passaram naquela época, né? Dentro de um período, dentro de uma época. Bom, os símbolos podem ter significados religiosos ou não religiosos, certo? Bom, conforme cada tradição religiosa, um símbolo pode apresentar uma variação de significados. O sino, né? O sininho. Bom, por exemplo, na tradição católica representa o chamado para a prece e a adoração. Foi o que a gente viu na aula passada, né? Uma aula bem... As 2 ou 3 aulas atrás a gente viu sobre isso. E na tradição budista representa a sabedoria de Buda. Então, o mesmo objeto, ele pode ter mais de um significado, dependendo da religião. Né? Dependendo de cada religião, ele vai se tornar vai ter um sentido diferente, ok? Bom, então nós vamos responder uma atividadezinha que eu vou colocar, tá? Que vocês respondam com atenção, com carinho, que vocês realmente possam estar se dedicando, tá bom, crianças? Então, quero dar os parabéns às crianças dedicadas, que não desistem, né, que estão aí. Bom, gente, e espero que vocês realmente se esforcem mais um pouquinho. Quem está sentindo, né, muita dificuldade,
dê o melhor de si, que eu tenho certeza que a gente junto a gente vai conseguir, tá bom? Bom, então, um abraço e um cheirão no coração de cada criança e que na próxima aula nós possamos nos encontrar e que vocês estejam muito animados, fortes e firmes para nossa aulinha de ensino religioso, tá? Então, tchau, crianças!